Porque nós paramos neste momento, mas esquecendo, conforme está em Atos dos Apóstolos, logo nos primeiros capítulos, se não me engano, 5:2, quando Simão e João estão saindo do templo de Jerusalém, e naquela época era muito comum, as criaturas carentes ficavam na porta do templo. Um paralítico estica a mão e diz: em nome de Yahvé, dai-me uma moeda, para que eu possa diminuir a minha penúria. E Simão e João batem a mão nos bolsos e não tem sequer um centavo. Simão então aproxima-se do homem, segura-lhe a mão e toma-lhe a outra, e diz a ele: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Puxa o homem e abraça-o. E o homem fica curado. Qual de nós tem essa vitalidade? Paramos a lembrar que Simão negou Jesus 3 vezes. Mas no seu momento de decisão, de desafio, ele muda o comportamento. Vale a pena ler Paulo de Tarso, reler, estudar, pelo menos 50 vezes por cada encarnação. Metodicamente, grifando, anotando, até o livro esmulambar, comprar outro, quantos forem necessários, para que a gente possa entrar na história dos homens e mulheres do caminho, daqueles caminhos extraordinários de Jesus. Então, quando Jesus dizia: a tua fé te salvou, ele completava com uma outra frase que eu esqueci. No caminho para cá, a chuva ficava tão forte que lavou a minha memória. Qual que é o resto da frase que Jesus dizia? Vá, hein? E não voltes a pecar, ou não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. E eu pergunto para vocês, o que significa a palavra pecado em aramaico? Um sinônimo de pecado. Tira a palavra pecado e põe a palavra comportamento. Vá e muda o teu comportamento para que não te aconteça algo pior. E eu pergunto, qual de nós que temos comportamentos inconvenientes? Não vou pedir para levantar a mão, porque senão as lâmpadas podem cair. Porque com raras exceções, não é isso? A maioria de nós temos uma série de comportamentos ainda que, como diriam os nossos irmãos do interior, Kardec vira no túmulo. Só não vira porque nós sabemos que Kardec não está no túmulo. Vivemos a plenitude do século XXI. O homem implodiu o átomo. O homem viajou pelas estrelas, pousou na lua, fez e faz descobertas extraordinárias. Os automóveis hoje só faltam falar. Ainda ontem, Astolfo Dutra, eu me lembro, um moleque de 5, 6, 8, 10 anos, os carros de bois passando carregados de cana-de-açúcar para abastecer a usina Paraíso. O dia que chegaram os 2 primeiros caminhões, foi foguetório na cidade, pouco maior do que uma caminhonete de hoje. Gente, ainda ontem, se você precisasse fazer uma ligação de Bicas para Juiz de Fora, tinha que chamar o PS1, posto de serviço 1. O telefone não tinha nem disco, era uma manivela de lado, só tinha na casa do prefeito, do delegado e do padre. Ninguém mais tinha telefone. E você pedia uma ligação de manhã e saía à tarde. Ainda dizia: tem mensageiro. O que era mensageiro? Para ir do posto telefônico de Juiz de Fora até a casa do cidadão com quem você queria falar, para chamá-lo de volta ao posto telefônico para você poder falar com ele. Hoje nós temos um negocinho chamado de máquina de fazer louco. Falar nisso, se ninguém esquecer de pedir para desligar. Se tocar, eu roubo para
E confere, pode conferir. E se praga de ex-barbudo pega, vocês imaginam a praga de quem não está careca, só raspou o cabelo, ex-cabeludo. É a maior falta de educação, de consideração para consigo mesmo e para com o ambiente. Quando no meio de uma missa, de um ofício religioso, de uma palestra, de um grupo de estudos, o desavisado toca. E eu costumo dizer que nesses momentos de desafio, quando o telefone celular toca, é problema de obsessão. Um perturbado aqui, que esqueceu de desligar, e outro perturbado lá de fora, que está ligando para conferir se você desligou. Então é obsessão, dupla sessão de perturbação. Nesses dias de conforto material, em que sentado na cadeira, porque quem usa sofá é perturbado, já que aquilo só serve para poder levar você para as mãos do fisioterapeuta, do acupunturista, do reumatologista. Sofá não é coisa de Deus, né? É coisa de gente perturbada. Você sentado na cadeira da sua casa, com um clique no controle remoto, você consegue assistir à abertura das Olimpíadas de Atenas, das Olimpíadas de Beijing na China. Você consegue assistir um ato praticado no Vaticano por este Papa extraordinário que está se demonstrando, Francisco I. Quando veio ao Brasil, ele disse: eu sei que Deus é brasileiro, mas o Papa é argentino. E o Papa argentino, gente, já conseguiu o primeiro milagre, talvez seja canonizado em vida. Fez com que nós brasileiros gostássemos de argentino. Então, nesses momentos de desafio, eu fico perguntando qual de nós que, usando a nossa sexualidade no uso do aparelho genésico ou no uso do sexo na cabeça, quando com um toque, com um clique, eu posso entrar em páginas sublimes. Digita Allan Kardec no YouTube, no Google, e você vai ter milhares de páginas. Digita São Francisco de Assis, e você vai ter milhares de páginas. Digita Francisco Cândido Xavier, e você vai ter milhares de páginas. Mas digite violência, pornografia e outras palavras que eu não vou nem dizer. Um trabalhador da nossa casa, filho adotivo de Kátia, filho adotivo meu, que em outras encarnações foi filho carnal nosso, telefona e diz: meu irmão desencarnou. Por uma dessas coincidências da vida, Kátia e eu estávamos na mesma cidade em que o irmão residia, passando um final de semana no sítio de amigos. Dirigimos prontamente, e quando chegamos ao velório, soubemos da notícia que o rapaz havia cometido autodestruição. Me deixou uma carta dizendo que havia visitado determinada página da internet e buscar informações de como morrer sem dor. Meu filho, quando a internet começou a ficar exuberante em Juiz de Fora, tinha 11 anos e disse: papai, fui na casa de um colega e visitei uma página extraordinária. O que é? Me mostra. E ele foi lá e me mostrou como detonar a sua história, a sua escola sem deixar rastros. E a pessoa explicava que o menino de 10 anos como podia detonar a escola. Eu não vou nem dizer mais o endereço, porque senão alguém já pode sair daqui e querer, nestes dias de desafio, procurar tais páginas. O escândalo ronda a nossa porta. Ainda ontem ter uma TV em cada quarto da casa era um luxo. Hoje o celular manda torpedo, imagens, filmes, numa velocidade que aqueles que já completamos acima dos 40, 50, 60 anos, ficamos de cabelo em pé de ver o que um telefone celular pode fazer. O planeta Terra mudou nos últimos 100 anos, em termos de evolução e tecnologia, o que não mudou em 2.000 anos, em 3.000 anos.
E nós que saímos do ASDFG, 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 da aula de datilografia, compra uma máquina datilográfica de ouro e dá para o seu filho ou para o seu neto no presente. Te joga aquilo na cabeça. Não estamos sabendo usar. Os benefícios da evolução, os benefícios da biologia. Existem hoje remédios inteligentes. Você coloca uma cápsula, um comprimido na boca, e ele é formado por elementos que possuem uma fórmula química, elétrica, magnética, que conduzem em direção ao seu corpo, a área afetada, os benefícios do alívio da dor e até mesmo de certa reparação. Hoje temos as cirurgias de tórax aberto, transplante de coração, de fígado. Um trabalhador da nossa casa ficou 3 meses em São Paulo com comprometimento de fígado. Foi retirado o fígado doente e o transplante foi feito e ele está recuperando-se cada dia mais. Na nossa casa temos 3 transplantados de rins, trabalhando como trabalhadores voluntários ativos no reino. A doutrina espírita vem mostrar para todos nós que isso só traz uma situação para aqueles que estamos no labor do reino: responsabilidade. E eu pergunto: qual o seu desafio, querida? Qual o seu desafio, querido irmão? Qual o desafio de cada um de nós? Começamos na mediunidade muito cedo, 15 anos. Estávamos nas reuniões de efeitos físicos, nas noites de terça-feira, onde víamos fenômenos extraordinários, espíritos materializados de corpo inteiro ou parcialmente. Na fazenda Paraupeba, com Mateus Fernandes Fraga, encarnado na fazenda que fora do Paiol. Quartas e sábados, atendimento individual com vidência. 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000 pessoas ou mais. Nas noites de lua cheia, na roça se anda como se fosse de dia na cidade. O trabalho começava às 8 da noite. E era muito comum terminar 6, 7, 8 horas do dia seguinte. Não sei se alguém aqui foi até as profunduras na fazenda Paraupeba, naqueles idos de 40, 50 anos atrás. Então, nós tivemos a oportunidade de ver e participar de coisas muito interessantes. Ainda muito cedo, tivemos a bênção do contato com Chico Xavier. E vendo o trabalho extraordinário daquele homem, que abdicava do seu tempo, que doava das suas energias, que compartilhava das suas possibilidades e do seu potencial. Fomos vendo a bênção desta seara extraordinária do Espiritismo. E ficamos a cada dia mais responsáveis. Não quer dizer que estamos assumindo essas responsabilidades com a dignidade que seria necessária. Entramos na doutrina espírita, assistimos uma palestra de Divaldo, de Raul Teixeira, ou de grande outro nome, ou uma palestra de um trabalhador anônimo do centro espírita que frequentamos, e aquilo toca-nos a alma. Pegamos o livro que é o Espiritismo, pegamos o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, pegamos essas obras abençoadas e encontramos as respostas que valorizaram a vida de Camille Flammarion, um jovem de 18 anos, que leu o livro quase que todo na livraria da Viúva da Antiga. Encontramos respostas racionais e emocionais à luz da razão, do bom senso, da fé raciocinada. O Espiritismo enche-nos a alma de esperança. Conhecemos e reconhecemos um Deus amor, o grande arquiteto do universo, a causa primeira, a inteligência suprema, conforme está na questão número 1 do Livro dos Espíritos. E quando lá adiante, na 175, quando Allan Kardec pergunta o que são os espíritos, os seres inteligentes do universo, ouvimos em diversas vezes a situação de que somos criados, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E eu pergunto: o que te assemelha a Deus? O que te assemelha a Deus? O que me assemelha a Deus?